Você já imaginou emagrecer através da gordura? Calma, eu não fiquei maluco não. Fica comigo que você vai entender. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Igor Matos e você está no meu canal. Antes de a gente começar a conversar, faz o seguinte, ó, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, me segue aqui no Instagram para você ficar sempre por dentro de tudo que está rolando aqui no canal. Bom, vamos lá. Emagrecimento é um assunto que gera muita discussão, né? É um assunto que dá muito pano para manga, muitas técnicas, muitos protocolos, enfim. Mas uma coisa é muito comum: a utilização de algumas substâncias, a utilização de algumas coisas para favorecer o emagrecimento. E uma delas são os termogênicos. O que o termogênico faz? Termo, temperatura. Gênesis, criação. Geração, termogênico. Geração de temperatura, é o aumento da temperatura do seu corpo, e isso faz com que você tenha um aumento do seu metabolismo. Mas antes de a gente chegar nisso daí, a gente vai ter que entender algumas coisas, então fica comigo que é para você poder entender tudo certinho. A gente tem que entender, então, que existem algumas termogêneses diferentes. A primeira termogênese, ela se dá por ordem alimentar. Então existem alimentos que fazem com que você aumente a temperatura do seu corpo. Então você tem a pimenta, você tem a cafeína, você tem o gengibre, enfim, isso é uma termogênese alimentar. A segunda termogênese é derivada da temperatura. Então, se a temperatura ambiente ela estar mais elevada, você tem uma tendência a suar mais. Se você tem uma temperatura ambiente mais baixa, você tem uma tendência a não suar, mas pelo contrário, dependendo dessa temperatura, você começa a se tremer. Isso são termorregulações do seu corpo. E a outra termorregulação é através do exercício físico. O exercício físico ele também tem a capacidade de aumentar a temperatura do seu corpo pelo recrutamento das fibras musculares, por sua contração dentro da atividade física. Bom, então a gente já entendeu essa questão dos três tipos de termogênese, né? O termogênico que a gente toma como suplemento, ele entra nessa parte da termogênese alimentar. Para você poder entender isso melhor, eu vou ter que te falar uma coisa antes. Nós temos três tipos de gorduras principais. Tem algumas outras gorduras, tá? Também no nosso corpo, mas três gorduras são principais, que é a branca, a bege e a marrom. A gordura branca é uma gordura que não é uma gordura boa. É uma gordura que está relacionada ao acúmulo de energia, mas é uma energia que, se não for gasta, ela vai se acumular e vai gerar aquele pneuzinho, aquela gordurinha. Então ela está muito relacionada com aquilo que a gente ingere e não consegue utilizar como fonte energética. A gordura branca ela está muito relacionada com o acúmulo, né, que gera aquele desconforto da gordurinha localizada. A gordura marrom é uma gordura super importante no nosso corpo. A gente já nasce com uma boa quantidade, mas a gente vai perdendo grande parte dessa gordura ao longo dos anos conforme a gente vai crescendo. Alguns animais, principalmente animais que hibernam, eles têm uma quantidade muito grande dessa gordura marrom. E o que essa gordura marrom faz? A gordura marrom ela tem a extraordinária capacidade de gerar calor. Guardem isso, gerar calor. Então, ela é muito utilizada por esses animais que hibernam para manter o corpo deles aquecido enquanto eles estão dormindo. E para a gente, quando a gente é pequena, a gente tem essa quantidade grande, mas a gente vai perdendo ela ao longo dos anos. Já a gordura bege, ela é um meio termo entre a gordura branca e a gordura marrom. Mas a gordura bege também tem propriedades termogênicas igual à gordura marrom. A diferença é que a gordura marrom a gente vai perdendo ao longo do tempo.
a gordura e a gente não consegue criar. Existem alguns projetos, algumas teorias, alguns estudos através da indução da produção de gordura marrom por medicação ou por implantes, mas ainda são experimentos. Mas a gordura bege, ela é uma gordura que é possível de ser trabalhada, é uma gordura que é possível de ser criada através da gordura branca. E como eu falei, ela tem a mesma propriedade termogênica da gordura marrom. Então, olha só, a gordura bege e a gordura marrom do seu corpo, elas podem fazer você emagrecer. Você não está entendendo ainda, né? Então vamos lá. Quando você está com frio, o seu corpo ele tem uma tendência a regular a temperatura. A temperatura normal do nosso corpo é por volta de 36,5 graus Celsius. Quando essa temperatura ela sobe, o nosso corpo vai suar. A sudorese faz com que a temperatura do nosso corpo ela abaixe e se mantenha equilibrada, porque o corpo ele precisa equilibrar essa temperatura. Quando a temperatura abaixa muito e ela chega aí por volta talvez de 14 graus, 12 graus, o corpo ele também precisa se defender e ele precisa ele se aquecer novamente. E como é que ele vai fazer para se aquecer novamente? Ele precisa queimar calorias, ele precisa gerar calor. Então o corpo começa a tremer. Você já viu o pessoal batendo dente, se tremendo todo quando está com frio? Isso é uma ação de resposta do seu corpo para a temperatura ambiente que está baixa. Agora, aonde é que você gasta mais energia calorífica? Quando o ambiente está quente e você começa a suar? Ou quando o ambiente está frio e o seu corpo precisa gerar calor para poder ele aquecer o seu corpo e voltar para a temperatura ideal de 36 graus? Já parou para pensar nisso? Então, preste bem atenção. Essa história de que quanto mais você suar, mais você está emagrecendo, muito cuidado com isso, porque essa termorregulação é justamente para abaixar a temperatura do seu corpo, tá? Agora, quando a gente está falando de temperatura, os estudos já indicam para a gente hoje que se a gente faz atividade física em um ambiente mais frio, o seu corpo ele tem uma tendência termorreguladora muito maior e vai gerar muito mais calor, vai queimar mais caloria para que a sua temperatura ela possa chegar à normalidade, aos 36 graus e meio mais ou menos. Então, fazer atividade no inverno é bom. Foi feito um estudo onde pessoas foram levadas para morar no Canadá em uma temperatura muito baixa, muito extrema. A ingestão calórica dessas pessoas aumentou absurdamente, tá? E, no entanto, o peso final dessas pessoas não aumentou, porque houve uma termogênese maior para poder suportar aquela temperatura muito baixa. E aí a gordura marrom e a gordura bege, elas foram ativadas e essas pessoas tiveram a regulação da temperatura. Tá bom, eu entendi que a gordura branca ela é ruim, e eu entendi que a gordura bege e a gordura marrom, elas são boas, elas aumentam a temperatura do meu corpo e fazem eu gastar mais energia. Mas como é que eu ativo elas? Ou como é que eu ganho elas, eu crio elas? Você falou para mim que a gordura marrom não dá para ser criada, mas que a gordura bege dá para ser criada a partir da gordura branca. Como é que isso funciona? Bom, para que você tenha um aumento do número dessa gordura bege e a ativação dessa gordura marrom que você tem, você precisa fazer atividade física. O exercício físico é o maior ativador de gordura marrom e o maior conversor de gordura branca em gordura bege. Por isso que o exercício físico ele te ajuda a emagrecer, porque ele aumenta a sua temperatura, porque ele faz com que essas células de gordura bege e
e marrom, elas sejam ativadas, você aumente a temperatura do seu corpo. E ainda tem o benefício do consumo de energia pós-atividade física, que é o EPOC, que em determinadas atividades ele se torna mais intenso. Essa termogênese, ela é ativada em exercícios de maior intensidade, como musculação, como uma corrida, né, como um HIIT, uma aula de luta. Uma caminhada, por exemplo, ela não tem a mesma eficácia de uma corrida, tanto em termos de EPOC quanto em termos de ativação dessa gordura bege e dessa gordura marrom. Então, a gente está com o inverno batendo aí a porta. Como é que você pode fazer para poder aproveitar ao máximo tudo isso que eu falei para você e chegar no teu objetivo, no teu resultado esperado? Treine em ambientes com temperatura mais baixa. Tome cuidado para não entrar em hipotermia, tá? Mas treine em ambientes com a temperatura mais baixa. Faça, por exemplo, o seu aeróbico ao ar livre. Em vez de sair todo agasalhado, coloca talvez uma blusinha mais fina. É importante que você sinta um pouco de frio para que no decorrer da tua atividade física o seu corpo precise se termorregular. Ele precisa aumentar a sua temperatura. Mas Igor, eu não posso me lesionar com esse tipo de atividade no frio? Sim e não. Se você fizer um aquecimentozinho, um alongamentozinho breve, tá? Você vai fazer a sua atividade física sem maiores problemas. Se você começar ela de uma forma gradual e for intensificando, você não vai ter problemas. Agora, claro, se o ambiente está muito frio e você já chegar com o pé no acelerador, aí você corre o risco de se machucar. Então, faça atividade física aproveitando o ambiente mais frio. Tá inverno na minha academia. Poxa, liga o ventilador, não precisa ligar o ar-condicionado, liga o ventilador, deixa a temperatura mais baixa. Se você vai sair para fazer uma corridinha na rua, não sai de moletom. Não quer passar tanto frio? Sai com uma blusinha dessas tipo segunda pele, dessas blusinhas de dry fit fininha, de manga comprida, que ela é fininha, tá? Ela não vai deixar você pegar tanto o vento, mas a temperatura você vai sentir essa temperatura mais baixa. Então, se você quer aumentar a temperatura do seu corpo, se você quer ativar, né, otimizar esse gasto energético, esse aumento metabólico através da temperatura, treine no frio. Let it go, let it go. Tá? Aproveitem essas dicas, o frio não é um vilão. Cuidado para não entrar em hipotermia, tá? Tomem as devidas precauções e aproveitem essa época do ano agora que está ficando mais friozinho, que normalmente a gente come mais. Não coma mais, gaste mais, né? Aproveita essa época que ela vai ser super benéfica para você. O inverno ele tem aquela fama de ser a época onde a gente come mais. Então, transforma o seu inverno. Coloca agora o seu inverno como a época onde você vai treinar mais. Porque aquele que treina no inverno, quando chega nas épocas mais quentes, ele já está com metade do caminho andado. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho, as notificações. Me segue aqui no Instagram para você ficar por dentro de tudo. Grande abraço, tchau, tchau!